Se você chegou até aqui, provavelmente tu quer entender de uma vez por todas o que é a imprudência. Imprudência, principalmente quando a gente está falando da área médica, a gente vai estar falando sobre ação. Mas se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso aqui, fica até o final, porque eu, Gabriel Bergman, advogado especialista na área da saúde, vou contar o teu direito. Ó, imprudência. Quando a gente está falando sobre direito da área da saúde, a imprudência ela sempre vai estar associada a uma ação. Só que é uma ação imprudente, quando o profissional ou os profissionais eles agem sem ter todas as informações que deveriam ter para agir. Um exemplo, que eu acho que isso vai fixar um pouquinho melhor na tua cabeça. Imagina o seguinte, um paciente ele tem ali num exame de ressonância simples uma indicação que tem um tumor aqui no cotovelo, na região do cotovelo. Esse tumor não dói, esse tumor não traz para a vida do paciente nenhum problema. E aí, com essa ressonância, o médico ele já faz uma cirurgia para retirada desse tumor, sem fazer uma biópsia prévia. Depois da cirurgia de retirada, verifica que aquele tumor ele era só um nódulo, não chegava nem a ser um tumor. E a equipe médica acabou deixando o paciente sem um tendão do braço e esse paciente ele acabou perdendo a força para segurar as coisas. Esse é um caso de uma pessoa que procurou aqui o escritório recentemente, então não tirei isso que eu acabei de te contar da minha cabeça. Obviamente que eu não vou contar ou expor o paciente, não vou contar sobre o processo, porque a OAB nem permite que eu faça isso. Mas é um exemplo real de uma imprudência médica. Imprudência porque eles agiram sem saber se ali teria de fato algo que poderia trazer mal ao paciente, trazer algum mal ao paciente. Eles acabaram optando por agir sem fazer uma biópsia prévia. E o dano que isso gerou ao paciente, porque foi retirado o tendão do paciente, esse dano é para a vida toda. Perdeu a locomoção, perdeu a firmeza do braço, não consegue nem lavar uma louça agora o paciente. Então, sempre que a gente estiver falando de um dos requisitos para um erro médico, como esse que eu acabei de falar, que é a imprudência, a gente tem que verificar se essa imprudência gerou algum dano. Se essa imprudência gerou algum dano, a gente vai ter um nexo causal e que esse dano vai gerar um dever de indenizar. Tá? E é isso hoje a responsabilidade civil, é por isso que, em alguns casos, os juízes fixam uma sentença em prol do paciente, porque ali surge algum dever de indenizar, tá bom? Eu quero que você entenda o seguinte, nem sempre em que o médico ele age com imprudência vai ter um dever de indenizar. Supondo, se o médico, nesse mesmo exemplo que eu acabei de te dar, se ele retira o tumor e na biópsia posterior verificam que era um tumor maligno que poderia sim trazer um risco à vida do paciente, apesar do dano, a cirurgia ela seria feita de uma forma correta. Então, assim, não haveria, apesar da imprudência, não haveria um dano por conta da cirurgia. Porque o resultado ele acabaria sendo o mesmo se uma biópsia fosse feita de uma forma prévia. Então, o dano não seria por conta da imprudência. Entende? Essa é a grande diferença. Se o dano for causado por conta da imprudência, a gente vai ter aqui um erro médico. E se a gente tiver aqui um erro médico que gere um dano para o paciente, vai ter um dever de indenizar. Se esse erro médico não gerar um dano, não vai ter nenhum dever de indenizar. Num caso como esse, se você for o paciente, o modo de você identificar se sofreu ou não um erro médico é o seguinte, você tem que ter o prontuário médico e tem que pedir a avaliação de um profissional, um advogado especialista na saúde, para que ele possa te ajudar. Se você está achando esse conteúdo que bom, por favor, deixa já o seu like, porque isso ajuda muito que a gente cresça esse canal e auxilie mais pessoas e oriente cada vez mais pessoas, tá? Mas, fixando, você tem direito, enquanto paciente, do prontuário. Se você acha que sofreu uma imprudência, peça ao hospital, peça à clínica o prontuário completo referente àquele evento que você entendeu que te gerou algum dano. E aí, com esse prontuário, leva a um profissional especialista no direito da saúde, um advogado especialista, que ele vai conseguir te orientar
da melhor forma para dizer se vale a pena ou não, no teu caso, mover uma demanda judicial, porque de verdade nem sempre vale. Nem sempre o erro médico gera um dano para o paciente. Às vezes o dano ele foi ocasionado por outros fatores. E aí cabe ao profissional do direito tentar identificar isso. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, comenta aqui embaixo, comenta qualquer coisa, porque isso ajuda de verdade esse vídeo a alcançar mais pessoas. Me segue nas redes sociais, Gabriel Bergamo DV, e até a próxima.